Olá, rica noite pra você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT há 8 anos e ajudo pessoas ao redor do mundo e também aqui no Brasil a terem resultados objetivos com maior leveza. E eu quero dizer que para mim é uma imensa alegria poder estar aqui, poder compartilhar essas informações. Hoje meu assunto é foco e, claro, o foco com resultado, né? Como a gente pode ter mais foco na vida em qualquer área que a gente possa desejar. Não precisa ser só nos estudos, pode ser também nos objetivos do dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas tarefas diárias. Hoje esse é um tema muito solicitado pelos meus estudantes da instituição onde eu trabalho, mas também é para a gente aplicar em tudo, né? Claro que quem quer concurso vai usar o foco para concurso, para quem quer começar coisas e concluir coisas, sejam elas quais forem, também serve, porque foco é tudo na vida. Ok? Foco imprime continuidade, foco imprime determinação, foco imprime resultados na área que você deseja, seja ela física, mental, emocional, na área concurseira, ok? Então hoje é esse meu assunto, vou dar uma série de dicas e claro, no final nós vamos fazer EFT para os resultados, ampliação do foco. Ok? Então, antes de mais nada, eu vou dar uma rica noite pessoal que tá chegando aqui. Jerônimo, rica noite. Vera Lúcia, rica noite. Grata pelos coraçõezinhos. Stephanie, Sandra, Iriana, Pamela. Sejam todos bem-vindos. É importante para quem quiser ver as lives anteriores ir no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, Nara Muller, e você vai encontrar todas as lives que eu fiz e também outros vídeos. Eu tenho lá mais de 300, parece que agora são 317 vídeos, se eu não me engano. Eu tenho mais de 300 vídeos por assunto. Você vai chegar no seu objetivo rapidamente com a autoaplicação da EFT, essa técnica que transforma a minha vida dia após dia, e de outras pessoas aí que eu posso acessar, que eu posso estar perto, né? Então lembre de compartilhar essa live para você possa ajudar outras pessoas indiretamente através do que eu tô compartilhando, ok? E agora vamos ao nosso tema, vamos falar de foco, vamos falar de objetivo, vamos falar também de determinação e, claro, eu vou dar muitas dicas de como a gente pode mudar isso, ok? Como a gente pode chegar no nosso objetivo com maior leveza, com maior entusiasmo, com menos esforço, ok? Com iniciativa e acabativa. Eu tinha um professor que falava assim: vamos fazer essa tarefa com iniciativa e também com acabativa. Então, na verdade, o que a gente procura, né, uma condição ideal, que eu posso adiantar que ela nunca vai existir. Nunca vai parar de existir interrupções, resistências, situações que tentam nos desviar do percurso, ou a gente mesmo que tenta se auto-sabotar nos processos. Tudo isso são resistências. As resistências estão sempre lá e o que a gente vai fazer com elas, né? É que faz toda a diferença na nossa história. E principalmente nos nossos resultados, né? O nosso assunto hoje é foco, e foco leva a resultado, ok? Então, quando a pessoa pensa assim, puxa, como eu queria um momento de paz para eu poder realizar essa tarefa. Eu só vou me sentir completamente feliz se essa tarefa eu conseguir realizar sem nenhum empecilho, nada que demande um esforço, nada que demande um empenho. E aí as pessoas estão só no sonho e o tempo está passando de qualquer maneira, estão na idealização, mas essa idealização não vai existir. Então o que acontece? As pessoas precisam perceber que o momento ideal nunca vai existir.
que já está dizendo ideal, idealizado, ele foi criado na nossa cabeça, né? Que nem tem a história da grama do vizinho é mais verde, né? Então são processos idealizados na nossa cabeça e fazem com que até nós travemos as nossas realizações. Então a importância da gente ter esse primeiro despertar. Não vai existir um momento perfeito, não vai existir o dia perfeito, não vai existir a hora vazia do nada. Se a gente não tiver uma programação, algo que transforme isso, tá? E aí ficar vinculando a nossa ação ao momento perfeito também é um jogo da mente para que a gente não realize nada, continue na mesma condição, que é a zona de conforto para a mente. Então, se nós queremos mudanças, o primeiro passo é se dar conta que nunca vai existir um momento ideal, ok? E a maior parte do tempo a vida está mostrando isso para nós. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, uma sobrecarga de coisas para fazer, momentos raros de relaxamento, mas quando está relaxando a mente está ali dizendo você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Como você pode relaxar se você tem tanto para fazer, ok? Sendo que eu falei uma live só sobre afiar o machado, importante que depois vocês olhem essa live, é uma live que eu comento sobre momentos de relax são ultra importantes, tá? Tem até um livro que se chama Ocio Produtivo, mas saindo dessa questão deste livro, o mais importante é que a gente tenha a percepção que não vai existir um momento perfeito, não vai existir o tempo suficiente, né? Todas essas palavras, perfeito, suficiente, paz, permanente, né? O termo permanente, contínuo, né? Isso aí não vai existir. A gente precisa aprender a conviver com o que tem e usar ferramentas para viver, transcorrer, executar, realizar com o tempo que tem. Eu queria tanto dormir 8 horas, mas eu só posso dormir meia hora. Dorme aquela meia hora. Aproveita aquele momento. Não fica esperando o momento ideal e durante o tempo que tem não faz nada, ok? Ou então fica só se reclamando que não tem um momento ideal, que é o que muitas pessoas fazem, né? Elas entram nesse piloto automático da reclamação, que é só a posição da vítima que tá ali gritando e acaba a gente, atraindo mais vitimação, mais desfortúnios em série. Eu também fiz uma live só sobre desfortúnios em série e que é importante que vocês olhem depois. Mas como então? Se você quer fazer uma tarefa e ela é grandiosa, o segundo passo é transforme ela em tarefas menores, até que você possa começar a fazer alguma delas, e se perceber realizando, se perceber concretizando, se perceber agindo. Eu tenho um assunto que eu preciso fazer, vai demorar 5 horas para eu fazer. Mas o que vai demandar essas 5 horas? Talvez 8, talvez 12, talvez uma semana. Quais são os passos que te levam a ocupar todo este tempo? Eu gosto muito das listas. Ok, eu tenho que fazer um documento X, mas quais são os documentos menores para chegar no documento X? Quais são os passos, quais são as etapas, o que eu estou fazendo nesse tempo? O tempo não está só escorrendo pelos dedos, a areia não está só saindo da mão sozinha, por gravidade, está acontecendo alguma coisa, e o que a gente está fazendo? É importante se perceber nesse tempo que tem. E eu gosto muito de pensar em qual pergunta a gente está focado, né? Eu estou focado em eliminar um problema ou chegar num resultado? Eu estou olhando pelo retrovisor ou eu estou olhando então como eu posso conduzir em frente? A importância de ter esse diferencial dessas duas, a pergunta parece a mesma, mas ela não é.
O primeiro ponto é que se eu estiver olhando para trás, eu não estou vendo o que vem pela frente. O segundo ponto é, se eu estou olhando para trás, é lá que está a minha energia. Ok? E muitas vezes a gente está lutando contra aquele passado, e aí o presente, que é o tempo que a gente tem, as coisas que a gente tem, o momento para realizar, tá fugindo, realmente está escorrendo pelos dedos. Ok? Então a importância da gente poder olhar as circunstâncias e ver para onde realmente a gente está olhando. É o medo da gente fracassar de novo na execução da tarefa? Ou em se apropriar, se empossar de novas possibilidades de executar algo? Ok? Então, tem esse sentido que parece sinônimo, mas não é. Quando a gente está assim, eu quero evitar errar novamente, significa que eu estou olhando para o passado. Quando eu quero ver novas maneiras de concretizar algo, eu estou olhando para frente. E estou pegando o meu agora e fazendo perguntas de poder. Perguntas que podem me ajudar a realizar, que estão sendo lançadas para o universo e estão vindo as respostas. Se abra para essas respostas, tem essa fração de segundo que seja de percepção do nada, abre o espaço, deixa um vazio. Tem gente que medita para criar e acessar esse vazio. E isso também é possível ser estimulado pelo momento em que a gente descontrai e faz a EFT. Primeiro, faz a EFT para as preocupações, ok? Para os medos, para as dúvidas, para as expectativas, dos objetivos e das questões do dia a dia. Se eu ficar com as preocupações na minha cabeça, estão consumindo minha energia, medos estão consumindo minha energia, dúvidas estão consumindo minha energia, expectativas é o que eu idealizo para o futuro que ainda não existe. E aí, quando não acontece, ou volta a ter o fracasso, ou volta a ter, os medos se confirmam, e aí você pode já começar a ter a dúvida, será que o medo se confirmou porque eu pressenti que ia dar problema? Ou o medo se confirmou porque eu botei energia no medo e força no medo? A importância de ter essa dúvida. Eu botei a força no medo? Quanto eu balancei com essas preocupações, com esses medos, com essas dúvidas. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai ter medos, preocupações, dúvidas, expectativas. Eu não estou dizendo isso. Mas quando você perceber que eles estão lá, vai lá e faz a EFT. Se não pode fazer a EFT naquele momento, anota no papel, e depois, num momento mais calmo, que pode ser até naquele momento que a gente está lá no banheiro, fazendo alguma necessidade fisiológica, vai lá e lê a lista, bate nos pontos e se dá esse alívio. As pessoas acham que se preocupar é uma coisa normal. Ela acontece, é comum, mas não é saudável. Ok? É comum, mas não é saudável. Então, assim, se eu tô preocupado, se eu tô com medo, se eu tô com dúvidas, se eu tô nas expectativas, tô perdendo energia, que nem uma torneira aberta de água potável, o reloginho do contador da água lá tá girando, girando, eu tô pagando a conta. Eu tô pagando esta conta, ok? Porque eu não tô fazendo outra coisa. Eu não tô pegando aquela energia e aplicando numa mudança, numa solução de um problema, ok? Então, a importância de olhar para esses itens. Preocupações, dúvidas e expectativas são todas formas de medo, ok? 2. Faça EFT para eventos que não foi conclusivo, que você não concluiu, itens. Porque enquanto você tiver essa sombra desse passado, de não ter concluído, vai existir a culpa e vai existir uma punição, uma amarração. A lista do eu não me perdoo por não ter concluído.
Eu não aceito não ter concluído. Ok? Tudo isso é dreno de energia. 3. Faça EFT para quando você se sente sobrecarregado. Eu preciso organizar essa tarefa, também preciso fazer o super, também preciso pagar minhas contas, também preciso limpar a casa, também preciso lavar louça, preciso fazer comida, tudo isso é sobrecarregado, é uma sobrecarga. E aí, como é que você vai fazer isso? Você faz a lista de todas as tarefas que vocês têm para fazer, ok? E você vai fazer EFT para como você se sente sobrecarregado com todas essas tarefas. Você vai primeiro listar as tarefas, batendo os pontos. Puxa, eu tenho isso para fazer, tenho aquilo para fazer, só uma só, como é que eu vou conseguir? A importância de fazer EFT para sobrecarga. No meu... quando vocês visitarem lá o meu canal do YouTube, eu tenho uma playlist sobre estudos e eu falo sobre sobrecarga. É bacana ir lá, mas eu não quero fazer EFT para os estudos, mas se está se sentindo sobrecarregado, pode usar as mesmas palavras, mas para as coisas que você está se sentindo sobrecarregado, ok? Vai dar resultado também. Então, vamos lá. E por que a sobrecarga é um problema que impede ter foco? Porque você se sente impotente. Se eu me sentir impotente, significa que eu tenho a certeza que eu não vou conseguir fazer. E aí, onde eu tô no não vou conseguir fazer, quem é que me convence que vai? Ok? Que não tenho força, que não tenho ajuda, que não tenho foco, que não sei distribuir tarefas. Tudo isso são coisas que dão uma sensação que tem uma montanha de coisas para fazer e você é lá formiguinha no pé da montanha. Tá? Eu gosto muito de uma historinha, eu nem ia contar essa historinha hoje, mas eu gosto muito da história do Senhor dos Anéis. Tá o Frodo, que é o que vai conduzir o anel até a lava vulcânica para desmanchar o anel, que fica atrás do olho que tudo vê, que era o malvadão. Depois tinha um vale, e nesse vale tinha um rio de orcs. Então ele tinha que atravessar primeiro o vale dos malvadões, dos orcs, que destruiu toda a vida que existia, um exército destruidor. Depois tinha que passar pelo olho que tudo vê, que era um mago muito poderoso. E depois é que tinha que passar por todo o calor até chegar, todo o calor e todas as coisas que ele nem sabia que ia passar por aquilo. Chegar até a tal da lava vulcânica para jogar o anel. E aí, quem sabe sobreviver. Então, tudo isso passou na cabeça do Frodo, quando ele olhou tudo aquilo. E aí, ele disse assim pro Sam, meu Deus, tudo isso pela minha frente. Tudo isso. E o Sam, que era o único amigo que estava com ele, foi com ele até o final da jornada, disse para ele, vamos primeiro descer a montanha. Vamos fazer o que está no nosso alcance. Praticar EFT é muito bom para diminuir a sobrecarga, a sensação de sobrecarga e aceitar que a gente, por ser faz uma coisa de cada vez. As pessoas que são multitarefas, eu estava vendo uma pesquisa da Discovery, são 2% somente da humanidade. 2%. Tá? Então, é bem provável que 2 em cada 100 somente sejam multitarefa. Eu posso dizer que eu não sou. Com certeza não sou um desses 2. Se tivesse aqui 100 pessoas, um desses 2 eu não sou. Então a primeira coisa é baixar essa expectativa sobre as nossas capacidades. Também, ligadas às expectativas. Estou lá nas expectativas. Então, falei das expectativas, medos, culpas, dúvidas, preocupações. Depois eu falei de eventos que eu não concluí coisas. Depois eu falei de se sentir sobrecarregado. E agora eu vou falar sobre fatores externos. Poxa, os fatores externos. A gente acha, na hora lá da oração, da prece, da meditação, da sintonia com os anjos. Ai, tá tudo me ajudando. Tá tudo perfeito. Claro, ali é um momento perfeito. Um raro momento perfeito, ok? Que você decidiu se conectar com todo o resto.
E aí o resto do dia que você não tá tentando, não tá predisposto a isso, claro que vai acontecer de tudo, ok? E aí, muitas vezes você vai dizer assim, puxa, mas tentei fazer e aquele computador não funcionou, aquela internet não funcionou, as pessoas deram contra, minha mãe me chamou para 500 tarefas, o vizinho fez barulho, né? Rotinas intermináveis. Eu tô agora com um grupo de meditação na instituição que eu trabalho. E aí, no primeiro dia, tinha um tocando piano, e aí a gente foi lá e convidou gentilmente o rapaz para ir tocar piano, largar o piano e fazer a meditação com a gente. Aí ele não quis fazer a meditação e continuou tocando piano. Aí teve um momento que a gente pediu, a gente precisa de 10 minutos de silêncio agora, né? Mas depois você pode continuar tocando piano. Aí ele saiu e foi embora. Começou a tocar uma banda, porque tá no período das competições entre os cursos, então eles estão se preparando para essa tal dessa competição. E aí se preparam naquele horário que é antes de começar as aulas. Estavam tocando a banda, e tinha a banda tocando. E eu sentindo que o pessoal tava tenso, que aquela banda não parava de tocar enquanto eles estavam meditando. E eu tava pensando assim, quem sabe a gente vai lá pro outro curso, que é o curso de Química. Normalmente lá é calmo. Quando eu cheguei lá, na semana seguinte, o que tinha? Uma outra banda. No início eu pensei assim, mas que coisa, qual será a mensagem? Né? Primeiro eu fiquei meio enjoada, né? Essa banda aqui, puxa, grudada na sala que a gente vai fazer a meditação, que coisa horrorosa. Qual será a mensagem? E aí a mensagem veio. Não vai existir um momento perfeito, silêncio total não existe. Só dentro da gente. E aí, querer que isso aconteça fora é uma expectativa. E aí eu vou deixar de fazer a minha meditação porque eu não tenho silêncio total. Eu vou sucumbir às coisas exteriores porque eu não tenho um momento perfeito. Então a importância de fazer a EFT por essa busca pelo momento perfeito ligada a pessoas que você não tem controle. Você não vai ter controle sobre o outro nunca. Isso é uma expectativa tremendamente falsa, completamente 100% falsa. Ok? Se você acha que você vai mudar alguém, que você vai conseguir parar alguém, que você vai conseguir fazer que todo mundo concorde com você, silenciar alguém, transformar alguém, comece em você, baixando as expectativas. Ok? É loucura investir só nas expectativas. E aí vem a sensação de que de impotência, o outro, né, tá me vitimando, o outro não tá deixando fazer o que eu quero. Bem na hora que eu vou fazer, acontece uma coisa, é o cachorrinho latindo no vizinho, é o vizinho de cima usando a furadeira, Eu lembro que eu tinha me comprometido uma vez de ler um trecho de um livro, para eu me habituar a ler trechos de livro todos os dias, sempre no mesmo horário, para eu usar um tempo do dia para ler, para criar o hábito de ler de novo. E aí, eu lembro que naquele primeiro dia começou a estalar porta, era telefone tocando, era vizinho chamando, era gente tocando a campainha. Eu disse, sabe de uma coisa, eu vou fingir que eu não tô. E eu vou fazer esta leitura custe o que custar. Então tinha uma resistência minha que acabou imprimindo no ambiente uma resistência também, fazendo com que o ambiente reagisse contrário àquele processo, porque era o que eu não estava acostumada a fazer, eu não estava seguindo as minhas necessidades, que era a leitura diária. Lê 5 páginas por dia, quando tu vê, tu encerrou um livro que tem 150 páginas num mês. Você lê um livro por mês. Mas eu preciso ler um livro por semana. Então você vai precisar aumentar esse tempo ou aumentar a sua velocidade de leitura. Trabalha com a sua possibilidade. E essa questão dos eventos externos é só para que você possa se exercitar na sua capacidade de ir mesmo assim. Enquanto a caravana passa, os cães ladram. Isso é um ditado muito antigo, mas que faz sentido, que
Se você tem um objetivo, se você tem foco, se você tem determinação, e esse foco, essa determinação já estão dentro de você, você só vai usar. Você não vai criar foco e determinação. Esse é outro erro, né? Pensar que você vai criar foco e determinação. Você já tem o foco e determinação como ferramentas. O que você vai fazer é usar. Aí fica mais fácil, né? Ok? Então, ninguém cria foco, determinação, coragem. Você aprende a usar, ok? E aí, sai do lado vítima, sai do... O mundo me controla, o mundo me sufoca, é o mundo que faz eu poder... É o mundo que me dá permissão para eu ter resultados? Não, eu uso a minha ferramenta de determinação e... o mundo vai reagir a isso. Às vezes ainda está reagindo da forma antiga, porque ainda não venceu toda a energia que eu depositei nessa forma antiga de pensar e agir. Ok? 5. Puxa vida, já está na hora de eu terminar a live, tem tanto para falar. 5 e último, e nós já vamos fazer a sequência de FT, ok? Faça FT para aquela voz interior que lhe diz que não vai conseguir. Eu lembro, eu estava terminando a engenharia química e eu tinha aquela voz, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai conseguir, não vai terminar. Tu tem 6 disciplinas, todas com projeto, tu tem um projeto de graduação, tu tem um relatório do teu estágio e tu ainda tá tocando, né, escrevendo, tu precisa ter o relatório do estágio, o relatório do projeto, a defesa do projeto. Eu via tudo isso na minha cabeça. Mas quando é que eu parei? Nunca. A voz ficava na minha cabeça, porque na época eu não conhecia FT, né? E, não vai dar tempo porque tu tem horário de dormir, não vai dar tempo porque tem muito para fazer, não vai dar tempo, não vai dar. Era só isso que tinha na minha cabeça. Até o dia que eu parei de dar força para isso. Eu desacreditei porque eu segui fazendo o que eu tinha que fazer, com o tempo que eu tinha. Tinha noites que eu tinha 4 trabalhos para fazer, para dar andamento. E não tinha essa coisa de planilhas de informática, não tinha, era calculeira, tá? Coisa que tu tinha que fazer, não dava para delegar um software, tá? Um equipamento para fazer por ti, a conta, não dava, tu tinha que fazer, dependia das tuas escolhas, algumas daquelas tarefas. Como botar o meu projeto de graduação para rodar, para acontecer, era eu botando a mão no projeto. Mas aí trancou o projeto 1, eu ia para o projeto 2. Trancava o projeto 2, eu ia para o projeto 3. Trancava o projeto 3, eu ia para o projeto 4. Trancava o 4, mas o 1 não tinha destrancado ainda. Aí eu ia fazer uma outra coisa que não era nenhuma daquelas, mas que eu precisava fazer também. Ok? E eu ainda inseri prática de esportes, eu mantinha correspondência em dia, na época não tinha e-mail, então era carta, ok? E eu tocava a minha vida normalmente. Tinha dia que eu ia ao cinema, tinha dia que eu concluí o que tinha que ser concluído, entreguei todas as tarefas no prazo, fiz a minha defesa, tirei 9. Eu fiz tudo que precisava fazer. Porque aquela voz, se eu tivesse me desesperado com ela, eu estava dando força para ela, eu estava dizendo que ela era verdade. Então, quem dá importância para coisa somos nós. Mas essa voz interna, ela tem uma mensagem. Na época, eu não sabia o que fazer com a voz, eu resolvi tirar a força dela. Mas com a FT a gente pode tirar a força dela bem facilmente, ok? Primeiro a gente faz a FT para deixar ela falar tudo que ela tem para falar, e aí depois tu pode fazer uma sequência como essa que nós vamos fazer daqui a 1 minuto. Eu quero só falar mais um item que eu não posso deixar de falar. Tudo que eu anotei aqui eu preciso falar tudo, gente. Então eu já contei historinhas de que aconteceram, contei até uma que aconteceu comigo, né?
A importância de comemorar. Então, falei de diversas formas de fazer EFT. E nós vamos fazer daqui a 1 minuto uma. Importância de comemorar os pequenos feitos. Isso indica que a gente tem poder de realização. E a gente manda essa mensagem para o cérebro. Tá? E eu falei desde o início, não espera o momento certo. Ele nunca vai acontecer. Ok? Tô olhando aqui pro lado porque eu tô nos meus apontamentos para ver se eu não deixei de falar nada para vocês, ok? Vocês precisam ter todas essas informações. E essa questão do tempo perfeito, eu acho que eu gastei bastante tempo falando nisso, mas porque é muito importante. Vamos fazer EFT, como eu prometi. Eu vou dar uma rica à noite, vou deixar vocês descansarem. E eu vou sair para comer uma pizza com o marido. Respira fundo. Solta. E antes de eu começar a fazer EFT, deixa eu dar um oi para quem chegou depois. Meu Deus, quanta gente. Coisa boa, coisa boa. Deixa eu ver quem chegou aqui depois. Tô quase chegando lá, tô quase lá, tô quase lá. Ai, meu Deus, tô quase lá. Vera Lúcia Rica à noite, Fábio Rica à noite, Maria Elizabeth. Enquanto isso, vamos compartilhando a live. Maria Elizabeth Rica à noite, Edevaldo, Luana, Cibele, Axixe, Stephanie, Avinas, Afquecer, Vera Lúcia, Cíntia, Roselane, aqui a Zenaide, a Laura, Rita de Cássia, Elisa, Síria, Silvane, Gabriel, querido Gabriel, José Paulo, Ana, Bianca, Luiz Ernesto, Marcelo Neves, Janine, Rosa, Mary, sejam todos bem-vindos. E agora a gente vai fazer EFT, o grande momento dessa live. Respira fundo, ponto de karatê. 2 dedos, lateral da mão, linha do minguinho cruzando com a palma, toques suaves. E vamos lá. Vamos falar dessa voz que perturba e como a gente pode mudar a visão sobre ela. Mesmo que eu tenha essa voz em mim, que me perturba, que parece que tenta me atrapalhar, fica falando na minha mente. Eu escolho me aceitar com essa voz interior. Mesmo que eu não goste dessa voz dentro de mim, parece estar sempre tentando me botar para baixo, eu escolho me abrir para as mensagens escondidas nessa tortura. Mesmo que eu tenha essa voz interior que fala comigo o tempo inteiro na minha cabeça, eu escolho me aceitar com tudo que vem no meu kit humano que sou. Topo da cabeça. Eu tenho uma voz interior cruel. Ela fala na minha cabeça o tempo inteiro. Parece que fica só agorando tudo que faço. Fica me lembrando dos meus erros e descumprimentos. Fica me lembrando dos meus problemas e incapacidades. Tô cansado de ouvir essa voz torturante. Me nego a ouvi-la. Já sei que ela não me leva a nada. Cansado de lutar contra ela. Por que ela não para? Ela fica me forçando a acreditar que não vai acontecer mesmo. Que não vai dar. Que eu não vou me determinar. Que eu não vou conseguir focar. Difícil essa voz dentro da minha cabeça. Eu fico imaginando se seria possível
perceber que essa voz, mesmo de um jeito muito duro, torturante e repetitivo, não quer que eu me machuque ou fracasse novamente. Essa voz que é difícil de aceitar, mas que parece que em algum nível tem razão por isso. Por isso a sensação de enorme tortura. Fico imaginando se seria possível eu me aliar a essa voz. Parece uma loucura, mas porque ela fala tão fortemente sobre fracasso, é certo que ela sabe como não fracassar. É um jeito rude de ser. Mas mesmo assim eu vou agradecer a essa voz. E pedir detalhes de como não fracassar. Pedir detalhes de como ter sucesso. Como começar a ter reais resultados. Eu começo a fazer as pazes com essa voz e aceitar como ela pode me ajudar. Respira fundo e solta. Então quero desejar uma rica noite. Volto sexta-feira, 8h30 da noite. Quero ver todos vocês. Compartilhem a live, vejam os replays no canal do YouTube e nos vemos sexta, 8h30 da noite. Tchau!